Olá, eu sou a Priscila Magami, seja bem-vindo ao Pod Pri. Oi, gente, mais um Pod Pri, podcast especial, hoje com um tema também muito especial, como todos os podcasts que a gente traz aqui, eu tenho um convidado bastante especial também, que eu já vou contar, mas antes eu vou pedir aí para você curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever no nosso canal. Como o papo de hoje é bastante especial e também muito informativo, compartilha com as pessoas que estão aí por perto, passa esse assunto para frente, é conteúdo de qualidade. E eu falo muitas vezes assuntos mais complexos, mais difíceis, mas tratados aqui de uma forma bem leve, bem tranquila e com quem entende do que está falando. Gente, eu trouxe aqui hoje, na verdade, ele aceitou o nosso convite, tem uma agenda aí super cheia, mas com uma disponibilidade e um carinho muito grande. Uma pessoa que eu conheci, eu já tinha o visto, ele tinha uns 7 anos, né? Ele era um menino, hoje não deixa de ser um menino, mas é um doutor. E a gente está falando aqui do doutor Pedro Naufel e a gente vai falar sobre o autismo. Esse mês a gente está fazendo aí toda uma discussão, trazendo, né, à baila, à tona, esse assunto tão importante que é o Abril Azul, que fala muito sobre a conscientização do autismo, e o doutor, que é neurologista, né, uma especialidade também, neurologista pediátrico, bem especial essa especialidade. Aproveitar aqui para mandar um beijão para o pai, para os irmãos, para toda a família que a gente é super fã, doutor Henrique. Um beijo, viu? Parabéns aí, né, pelos filhos. E Pedro, bem-vindo. Muito grata por você ceder o teu tempo e falar de um tema tão importante, né? E que tá nesse mês, especialmente sendo a pauta, mas que tem que ser sempre a pauta, né, Pedro? Obrigada por vir e que bom ter você. É um prazer. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você e ainda mais poder falar de um assunto tão importante que é o autismo e aproveitar esse mês que tá todo mundo falando, né? A gente fala disso todos os dias, mas aproveitar que o assunto tá bastante pra gente poder trazer pautas que são importantes realmente para que a gente consiga a- evoluir, né? Exatamente, né? Esse é o E, ponto. doutor, é assim, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conhece, aí não tem jeito, é a professora, né? A educação sempre para a saúde, educação para a civilidade, educação em todos os sentidos. A gente vai desmistificando muitas coisas e a intervenção, como a gente coloca, né? Como intervir, como cuidar, como se unir, eu acho que a coisa vai ficando tão melhor de conviver, né, doutor? Sem sombra de dúvida, né? É uma educação continuada, Exato, né? a vida inteira. E a gente passa a vida estudando, a gente passa a vida aprendendo, e a gente tem que passar isso pra frente, porque deixou de ser um tabu, né? E precisa, todos os dias a gente precisa vencer isso, porque tá cada dia mais presente, vai estar e vai fazer parte da nossa vida, e isso tem que ser visto com naturalidade. Então, quanto mais pessoas com conhecimento a respeito do assunto, pra gente melhor. Então, Melhor. esse tipo de ação, esse tipo de podcast informativo é essencial para que a gente evolua como sociedade. Exatamente, que legal, que bacana ouvir isso. E você percebe que a gente fala muito de política, claro, né? Mas a política é isso, né? A Sem política são sombra as de dúvida. ações que envolvem a nossa vida, que trazem uma vida melhor em comunidade, em sociedade. A gente estava falando agora há pouco sobre amizade cívica. Então é o conviver de uma forma harmoniosa, né? A política é a evolução da guerra, né, doutor? Então, quanto mais a gente vive bem juntos, melhor. Sem sombra de dúvida. E, falando especificamente de autismo, autismo e política tá tudo ali, porque, querendo ou não, ok, a gente tem uma parte da população que consegue viver acima disso um pouquinho, né? Ter mais acesso a uma estrutura um pouco mais, vamos dizer, 95% da nossa população depende 100% das nossas políticas públicas, né? Exato. E hoje, especial, falando de autismo, tá muito complicado. Então a gente precisa evoluir nesse sentido também. Precisa. Precisa de mais estrutura. Os profissionais precisam estar mais engajados, precisam estar mais preparados para que a gente Formações, consiga né? levar
para a população realmente melhorias. Não só enganação, não só da gente Só estar... discurso, não dá mais, né, doutor? Empurrar com a barriga, a Não. gente não pode. A gente precisa realmente ter ações que mudem a vida das pessoas. Que legal. E que bom ouvir isso do doutor, porque eu gosto de mão na massa, eu gosto de prática, eu gosto de aplicação. A gente está vindo aí para um novo momento, né, de eleições. Então, doutor, eu receber a tua informação, ter aqui uma aula hoje, vai ser muito útil para eu poder lutar por políticas públicas nesse sentido, né? Eu fico sinceramente comovida com as famílias, né? A gente vê as dificuldades, mas é tudo muito superficial ainda. Então, te ouvir vai ser incrível, inclusive para o meu plano futuro, viu, doutor? Doutor, a gente está falando, né, segundo o IBGE, há cerca aí de 2 milhões de autistas no Brasil, né? Então, 2 milhões aí de famílias que convivem, né, com essa questão, com um aumento significativo do número de casos ano a ano, né? A dúvida das pessoas é se isso tem a ver com o avanço da medicina em relação ao diagnóstico, aos exames, à tecnologia e tudo que a gente vê por aí, né? Ou se é realmente um aumento da incidência e a que ela se deve. Doutor Pedro, fala pra gente um pouquinho sobre, eu acho que esse cenário, né? Sem sombra de dúvida. Esses dados estão atualizados. No Brasil a gente tem poucos dados efetivos, mas assim, a gente sabe que não há muita diferença em relação aos países, aos continentes. Então, o último dado que a gente tem dos Estados Unidos do ano passado é que 1 a cada 36 crianças com 8 anos está dentro do transtorno espectro autista. Para você ter uma ideia, em 2000 era 1 para cada 150. Então, as coisas estão aumentando demais. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta bem polêmica, tá? Se aumentou só o número de diagnóstico ou o número de casos. Sem sombra de dúvida, boa parte desse número diz respeito à amplificação e até o conhecimento, né? Você difundir o conhecimento e simplificar os critérios diagnósticos faz com que mais diagnósticos sejam feitos. Porém, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, aumentaram os números de casos. Eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal mais antigo, que passou da minha idade também, 30, 35, 40 para cima. Tenta resgatar na memória quando vocês estudavam, na sala de vocês, na sala de aula, quantas crianças que eram diferentes. Você não precisa me dar um diagnóstico, mas assim, nossa, aquela criança realmente tinha alguma coisa diferente. Você lembra de uma, talvez? A maioria fala assim, doutor, talvez. Agora, vai em qualquer sala de aula hoje em dia e veja quantas crianças que tem que ser. Não precisa me dar um diagnóstico. Você fala assim, essa criança é um pouco diferente. Ou pega pediatras mais antigos. Meu pai é pediatra há 40 anos. Dos bons. Pra mim, o melhor. E você pergunta pra ele podia não dar o diagnóstico, mas pergunta pra ele quantas crianças que ele via no consultório que ele fala assim, essa criança tem alguma coisa. Quantas crianças ele vê hoje? Isso é unânime. Então, assim, aumentou o número de casos também, tá? Mas, sem sombra de dúvida, o número de diagnósticos também influencia. Então, pra mim, as duas coisas. As duas coisas aí, né? O que é bom, né, doutor? Porque se a gente tem o diagnóstico e quanto mais precoce, melhor, é importante, né? Isso é o mais importante, é o que a gente chama de janela de oportunidade dentro da neurologia. Em nenhum momento da sua vida, o seu cérebro ou você vai se desenvolver quanto nos primeiros 4, 5 anos de vida, tá? Pra você ter ideia, o cérebro de uma criança nasce ali em torno de 400 gramas, ele vai acabar o primeiro ano com 1 quilo e não é de células que nascem, é só de conexão. Então é só de aprendizado, é só de evolução. Então é uma janela que a gente tem para botar para a criança para aprender. Então quanto mais cedo a gente faz as intervenções, melhor. Tá? Porque depois é tudo mais difícil. Então, o diagnóstico precoce, no caso do transtorno do espectro autista, ele é imprescindível. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente pode errar no diagnóstico, a gente não pode errar na intervenção. Então, eu posso falar que eu não tenho certeza do diagnóstico, mas eu preciso apontar o que está atrasado e começar as intervenções o mais cedo possível. Tá. Doutor, a gente tinha uma pergunta que eu acho que ela realmente é a base aí, né? O que é, né, o transtorno do espectro autista? Eu acho que essa é uma pergunta que é talvez a principal de todas, né? Porque a gente ainda tem muita dúvida em relação a isso. Então, assim, o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença. Ele é uma condição neurobiológica, ou seja, é uma condição que você já nasce com isso. Tá? Então, por isso que os sinais e sintomas eles precisam estar presentes desde as primeiras fases do desenvolvimento. Você não adquire o transtorno do espectro autista, ele nasce com você. Tá? E a gente vai ter prejuízo em 2 grandes domínios, né? Da comunicação e da interação social, isso é necessário, tá?
e um padrão restrito e repetitivo de atividades e comportamentos. Então, são aquelas inflexibilidades de rotina, hipersensibilidades, estereotipias, hiperfoco. Então, esses são os sinais que a gente observa numa pessoa com transtorno do espectro autista. O que é importante também falar aqui? Como o nome já diz, transtorno do espectro autista. Então, a gente tem que ter uma noção de que há uma grande variabilidade de sinais e sintomas dentro disso que eu falei para vocês. Tanto de você pode ter mais disso, mais aquilo, quanto em intensidade. Então a gente tem que acabar com esse preconceito de que, não, a pessoa com transtorno do espectro autista é aquele estereótipo. Não é. Não. A gente tem muito. Tem pessoa, quanto mais. Está sendo muito comum o diagnóstico hoje em adultos. O pai vai lá, leva, faz o diagnóstico no filho, e ele começa a ver que ele também apresentava tudo isso quando ele era mais novo. E ele começa a falar assim: nossa, eu me adaptei às dificuldades, mas até hoje eu tenho essas dificuldades. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Uma condição neurobiológica que vai ter o prejuízo variado, mas nesses grandes 2 domínios. Tá. Então, até aquele mito, né, doutor, de autista ficava num estado de alerta, uma coisa até. As pessoas ficavam assustadas, isso daí cai por terra, doutor? Tem que cair. Tá. Porque ainda é uma condição que até os próprios profissionais de saúde, até médicos, falam assim, não, eu tenho pacientes meus diagnosticados por mim, que eu não tenho dúvida do diagnóstico, é muito claro, mas que às vezes chega numa consulta e o médico fala, autismo, por quê? Porque não é exatamente esse paciente, porque ele chega, ele é verbal, ele conversa, mas ele não está vendo como que é a inflexibilidade de rotina, aqueles movimentos estereotipados, aquela rigidez cognitiva, aquelas coisas mais discretas que a família vê no dia a dia, ou às vezes é um diagnóstico precoce que você faz com 2, 3 anos e já vem trabalhando a vida inteira. Chega com 10 anos, aquilo tá tão discreto que ele já consegue disfarçar aquilo, né? De tão preparado que ele foi para isso. E aí começa a contestar os diagnósticos. Então, tem que tirar isso da cabeça. Transtorno do espectro autista não é um estereótipo que você olha, é desse jeito. Não. Existe uma grande variação dentro do que a gente pode apresentar. Tem autistas brilhantes aí, se desenvolvem em faculdade, totalmente independente, até aqueles que são completamente dependentes. Tá. Doutor, e isso essa intervenção, ela muda realmente, então, nesse desenvolvimento, como a gente está falando. Então, ela é fundamental aí. Padrão ouro na intervenção, no tratamento do transtorno do espectro autista são as intervenções através das terapias, desde cedo. E não existe uma receita de bolo, tá? Tem muito isso que a gente vê, então, transtorno do espectro autista, 40 horas semanais, 30 de psicologia, isso não existe. É bem personalizada. Você tem que trabalhar dentro das dificuldades, tudo bem, existem aquelas coisas que geralmente a gente não abre mão. Então, a psicologia, para ajudar nessa socialização, que geralmente é uma coisa que está presente, a fono para ajudar na comunicação, que geralmente está presente, as questões sensoriais ser trabalhadas com a TO, mas é individual. Tem pacientes que não têm dificuldade na comunicação, tem pacientes que têm dificuldade na motricidade fina, uma fisioterapia, um psicomotricista, então tem que ser individualizado. Não existe receita de bolo e ser reavaliado o tempo inteiro. Cada criança é uma criança. E, doutor, lembrando que muitas crianças que não têm o transtorno, o TEA, também precisam de fono, muitas vezes psicólogo, muitas vezes, né, do TO. Perfeito. Nem todo atraso de fala é autismo, nem todo distúrbio hipersensorial é autismo, não. Eu falei lá no início os 2 domínios que precisam estar presentes. Nós temos critérios que precisam ser seguidos, tá? Existem aquelas crianças limítrofes que você fica na dúvida pro resto da sua vida. Você fala assim, eu não sei. Mas, e aí? A gente não vai... Tem o diagnóstico, não tem o diagnóstico? Vamos trabalhar nas dificuldades. Acabou. E tem outras que não te deixa dúvida. Doutor, você pode fechar um diagnóstico numa primeira consulta? Sem sombra de dúvida. Às vezes você não tem dúvida do diagnóstico, você dá um diagnóstico. E tem outras que você pode fazer 5 anos de segmento e você vai continuar na dúvida. Mas você não vai deixar de intervir nas dificuldades. É um atraso de fala? Vamos investigar esse atraso de fala. É uma hipersensibilidade? Vamos ajudar nessa hipersensibilidade. Porque pode ser uma outra coisa também, né, doutor? Diagnósticos, aí é a importância do acompanhamento, tá? Multidisciplinar, sem sombra de dúvida, mas tá com o seu médico, tá com o seu neurologista, com o psiquiatra infantil, que seja especialista nessa área, que tenha um olhar abrangente, tá? Porque hoje está muito fácil dar um diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas tem muita coisa que vem por trás, tanto de diagnósticos diferenciais quanto de comorbidades, de complicações, então precisa estar sendo seguido de perto. Muito ali, né? Nossa, é interessante a gente ouvi-lo, porque a gente, quebra muito paradigma, né? Que a gente acha e que não é de verdade, enfim, e outras questões aí. Doutor, a que se deve esse aumento de casos?
É uma questão de alimentação, é uma questão do meio ambiente. A que se deve nos estudos? Essa é a pergunta de bilhões, não vou dizer nem de milhões, de bilhões. Você pode ter certeza que o que não falta são instituições estudando isso 24 horas por dia. A gente sabe que o autismo, como outros transtornos do neurodesenvolvimento, tem uma base genética. Isso é um Aham. fato, tá? Agora, existe um conceito que a gente chama de epigenética, que é o quanto o ambiente influencia na genética, tá? Agora, o Que que está sendo exatamente. essa influência? Não sabemos. Nós temos diversos genes, né, mapeados, mas nenhum que sozinho cause o autismo, tá? E o que está influenciando nessa mudança? Sabemos do que não é, tá? Então esse negócio de que a vacina, esquece, vacina não tem nada a ver com autismo, paracetamol não tem nada a ver com autismo. Existem fatores de risco, né? Então, uma idade materna ou paterna Mas, avançada, condições perinatais, às vezes uma prematuridade, uso de algumas medicações durante a gestação, isso são fatores de risco tá. que não sozinho causam o autismo, mas são fatores de risco. Agora, o que exatamente se deve a esse aumento, ainda ninguém sabe. Espero que em breve, porque a gente descobrindo, a gente A consegue ter gente consegue. intervenções mais assertivas, né? Exato, né? Isso aí. Muito interessante tudo isso. E são, acho que, dúvidas de muitas pessoas, né? De todos nós. Então, ter a oportunidade aqui de estar com o doutor é muito bacana, viu? Doutor, esse aumento ele tem a ver, né? A gente falou do diagnóstico e tal. Quais são os primeiros sinais que a família pode perceber, né? E que devem acender um alerta ali? Ah, os primeiros sinais, geralmente, eles são bem sutis, tá? É muito difícil você identificar sinal de alarme antes de um ano. Porque a gente só pode falar atraso de alguma coisa quando ele ultrapassa a idade que a gente espera para o marco da criança. Primeiro conceito que eu quero que vocês tirem da cabeça, esse negócio de cada criança tem seu tempo. Isso não existe. Existem marcos do neurodesenvolvimento que devem ser seguidos e devem ser observados, principalmente pelo pediatra que acompanha a criança. Daí a importância do acompanhamento com o pediatra, tá? Por quê? Esses marcos eles foram desenvolvidos, eles foram colocados numa tabela depois de estudo de milhões de crianças. Então a gente sabe que Que com 3, 4 meses a criança está sustentando o pescocinho, com 6 meses ela está sentada, com 9 meses ela está apontando, ela começa a dar tchau, ela começa a mandar beijo. Com 12 meses ela está falando, ela começa a ficar de pé. Então a gente já sabe o que esperar da criança. E é observando isso que a gente vê onde estão os atrasos. Então o que a gente pode observar? Os primeiros 6 meses é muito difícil, mas geralmente aquela criança com um sorriso social mais pobre, aquela criança que não fixa o olhar, às vezes uma hipotonia, então um atraso para sentar, aquela criança que é um pouquinho mais molinha, que você vê que tem um pouquinho menos de coordenação na movimentação, isso são sinais sutis, difíceis de observar, que geralmente passam despercebidos. Mas quando a gente olha retrospectivamente depois de um diagnóstico, você consegue perceber que haviam esses sinais, tá? Uhum. Mas depois de um ano, os sinais ficam muito claros. E aí assim, é inadmissível que se perca pelo menos uma suspeita, tá? Criança que não fala. É diagnóstico de autismo? Não, atraso de fala não é autismo, mas geralmente é o primeiro sinal que apresenta, porque existe esse atraso geralmente. E aí você vai falar a partir de 12 meses, quando a criança já está falando as primeiras palavrinhas. Então você precisa esperar esse tempo para falar que tem um atraso de fala. É, a criança que não compartilha atenção, né? Então aquela criança você aponta, ele não olha, você chama, ele tá sempre no cantinho dele. E depois de um ano e meio, as coisas começam a ficar mais aparentes, aquelas que eu falei um pouquinho mais cedo. Então, estereotipias, então movimentos repetitivos, que começa a ser o mais comum, flapping da mãozinha, mais girar em torno de si, correr de um lado para o outro, tá bom? Se irritar com sons. Aquela criança que fica muito irritada quando muda uma rotina, então precisa ir para casa do avô, não consegue dormir. Aquela criança que gosta muito de alguma coisa, exageradamente, a gente tá falando de exagero, tá? Então tem aquele caminhão que não larga, tem aquele carrinho que não larga, aquele brincar menos funcional. Então é aquela criança que você dá um menino que você dá o carrinho, ele não brinca com o carrinho, ele vira o carrinho, ele fica brincando com a rodinha, tá bom? Então são sinais aí que são os mais clássicos que a gente precisa estar atento. E é bacana, né, as pessoas saberem, né, doutor, porque a vida dos pais, né, a rotina hoje, ela é tão maluca, ela atropela a nossa atenção plena, que eu falo tanto, no comportamento dos filhos, Sem sombra de dúvida. né? A gente acaba muitas vezes, e aqui fica um alerta para os pais, hoje em dia a gente está transferindo demais as responsabilidades. O médico não viu,
o professor não viu, o professor que tem que dar educação, o médico que tem que dar saúde, não. É dentro de casa. A saúde, a educação começa dentro de casa, tá? Então esses primeiros sinais, precisam tudo bem, eu não tenho conhecimento suficiente, mas tenho conhecimento para saber que você precisa levar para o pediatra. Então, eu preciso estar em acompanhamento de rotina, eu vou questionar meu pediatra, eu vou estar lá, tudo bem. Existem profissionais ruins? Existem, que não é culpa dos pais? Tudo bem. Mas você precisa ter o segmento certinho. Porque o que a gente mais vê também é aquilo. Não, eu fui com 6 meses, depois eu voltei no médico com 1 ano e 6 meses. E aí Não você tem a perde rotina, né, aquela doutor? janela. Então, precisa ter isso, tá bom? Não transferir a responsabilidade. Observar seus filhos, tá bom? Observar seus filhos. Acho que aqui fica um recado para os pais, observar os filhos, como o doutor está tão bem colocando, e um recado também para a gente do poder público, das clínicas, que a gente tenha pediatras para atendimento, né? Principalmente nessas fases, né, doutor? Então, fundamental que a gente tenha aí o atendimento para uma rotina, né? Eu estava tendo esse papo ontem com alguns dos residentes lá da Santa Casa, que boa parte daqui, porque os prontos-socorros agora estão lotados, né? E você pode ter certeza que 80% dessas crianças que estão lá não estariam se tivesse os seus pediatras orientando, falando assim, olha, esses são os sinais de alarme, vá por conta disso, por conta daquilo, porque assim, falta o acompanhamento dessas Sim. crianças, falta a orientação do pai e da mãe e acaba sobrecarregando o sistema público depois. O sistema terciário, um pronto-socorro, uma internação, Aí é o sendo que a caos. gente poderia ter previsto Antes, tudo isso. A antes. puericultura, ela é fundamental e com profissionais de qualidade. Não adianta. O pediatra, para ser pediatra, ele fez a medicina, ele fez uma residência de pediatria, ele está apto para avaliar o neurodesenvolvimento dessa criança. Então, precisa estar em acompanhamento. Ele suspeitou, aí sim ele vai encaminhar para o especialista, tá? Eu falo aqui pelos dois lados, porque além de neuropediatra, eu sou pediatra, eu fiz residência em pediatria, depois fiz residência em neurologia. Então, a importância do pediatra em ver os sinais de alarme é mais do que o do neuro. Geralmente chega para o neuro depois, mas o pediatra ele precisa estar em acompanhamento e o nosso poder público precisa dar condição para que as Formação, né? pessoas tenham acesso a esse Isso, pediatra. exatamente. Então é isso, é fazer com que essas crianças tenham a oportunidade, né, de acessarem os pediatras na rede, enfim, pública, e também que os profissionais também sejam motivados e em todos os sentidos a também fazerem formação, né, doutora, a se especializarem, já que é uma questão aí tão cada vez mais incidente. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, é o que a gente falou no começo, educação continuada, né? Isso vai muito da vontade do profissional, de querer crescer como médico, de que você, não só o médico, qualquer profissional, mas aqui falando especificamente do médico, ele tem uma formação na faculdade que é uma formação generalista, né? E depois ele segue para uma especialidade. Mas dentro disso você pode se especializar mais. Um exemplo, eu fiz neurologia e eu fiz uma pós-graduação em autismo. Eu não precisaria. Dentro da neurologia a gente abrange isso, mas por que não mais? Por que não saber a visão do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do fono? Então você precisa ter. Você vai ajudar mais pessoas, você vai beneficiar mais pessoas Vai e servir vai melhor, né? chegar para você. Não acha Não, que vai chegar e todos os dias. Então você precisa estar preparado. precisa. Então é quase um apelo aqui, né, doutor? Para os pais e para os profissionais e também para o poder público, que a gente possa aí fazer cada vez mais esse atendimento de forma a oportunizar para todos, com profissionais cada vez melhores, né, doutor? Sem Porque sombra a de dúvida. gente melhora, a gente serve melhor, né? E é o servir mesmo. E ainda mais nesse caso que é tão nobre, Sem sombra de né? É dúvida. uma questão tão nobre. E tem cada vez mais profissionais vindo para o mercado, né? Então, oferecer uma estrutura bacana para eles e você pode ter certeza que Mogi, como uma cidade grande que tem totais condições de ser referência nisso, né? E Com não é certeza. difícil, não é. Só precisa trazer os profissionais para junto, né? Fazer muito grupo de discussão, organizar Você tudo pode ter isso, certeza, investir forte, né? sem sombra de Acho que dúvida. colocar as parcerias sérias, né, doutor? Porque a gente vê também muita, era uma pergunta que eu ia fazer, muita clínica especializada ou clínica multi. Eu fico um pouco confusa, viu, doutor? A gente precisa olhar mais para as famílias e mais para os pacientes e menos para a gente, né? Então, é o que eu disse sobre o cuidado individualizado dos pacientes, essa é uma crítica que eu tenho, né? Às vezes a gente faz cartinha, não precisa estar escrito tal coisa, eu não quero tal coisa.
Eu quero que faça isso com a criança. É isso que ela está precisando nesse momento. Não, mas para poder autorizar, não é o que eu quero. Então, a gente precisa começar, sim, a olhar pro paciente, tá? No SUS é um pouquinho mais... Teoricamente, seria um pouquinho mais fácil, que você consegue, mas a gente não tem profissional, né? Falta, tá carecendo de profissionais em todas as áreas. Falta neuropediatra, falta... Neuropediatra, o pessoal chama de mosca branca, não é isso, doutor? Exato, falta. Mas assim, na nossa cidade nós temos bons, né? Mas é aquilo, tá cheio, você tá cada hora em um lugar. Então você precisa ter uma estrutura que também te chame a atenção para estar lá. Pra ficar, Porque exato. eu vou te falar uma coisa, eu atendo no SUS, eu não atendo em Mogi das Cruzes por não ter tido a oportunidade, atendo numa outra cidade. E atender no SUS muitas vezes é frustrante, porque você vai, entrega o teu conhecimento, só que às vezes a pessoa volta 4 meses depois, 6 meses depois ainda não conseguiu a terapia. Quando consegue foi a cada 15 dias no CAPS, né? em conjunto. São coisas que não são efetivas, são coisas que a gente está empurrando, a gente está perdendo uma oportunidade. Então assim, a gente tem urgência com essas crianças, né? A gente tem condições de fazer, mas a gente precisa olhar para elas. Precisa olhar de verdade, né, doutor? Precisa olhar e efetivar tudo isso aí, com certeza. Doutor, a gente ouve falar, né, do diagnóstico do autismo, que ele é difícil de ser fechado, como o doutor mesmo colocou. Isso ainda é uma verdade, né? Como acho que o doutor coloca aqui. Com quais outros transtornos ou condições o autismo pode ser confundido? Eu acho que a grande dificuldade no diagnóstico do autismo ainda está por ser um diagnóstico essencialmente clínico, né? Não é um diagnóstico que você dá através de um exame. Então, não adianta você pedir uma ressonância, um eletroencefalograma, um teste genético, ele não vai te responder. O diagnóstico ele é clínico baseado nos critérios diagnósticos que eu falei para vocês lá no começo do podcast. Então, depende 100% de quem está olhando para essa criança. Então, depende da observação dessa criança. Então, às vezes, a dificuldade no diagnóstico está naquilo. Ele tem uma consulta comigo, 1 hora e meia, ok, mas às vezes eu preciso de mais dados. Ali eu não consigo fechar. Eu preciso de uma psicóloga falando comigo, eu preciso de uma TO falando comigo, me dando feedback, eu preciso da escola. Às vezes eu preciso do rapaz que dirige a van, que está com a criança todos os dias, eu preciso de mais dados. Então, essa comunicação é essencial. Existem outros diagnósticos que atrapalham, atrasos globais do desenvolvimento, outras síndromes genéticas. TDAH é uma coisa que se confunde demais. E também tem muita incidência, né, doutor? O TDAH é o transtorno de neurodesenvolvimento mais incidente no mundo, né? Aproximadamente 7% das crianças do mundo têm TDAH, mais do que o TEA, né? Que é de em torno de 1 a 2%. Então, e a comorbidade é muito comum. E a associação dos dois, tem estudos que falam que até 70% dos pacientes com autismo têm TDAH também. Tá. Então, é muito comum. Eu costumo dizer que eu prefiro que você erre, que você dê um diagnóstico de TEA e perca de TDAH, do que você dê um diagnóstico de TDAH e perca de TEA, tá? Porque o que os estudos mostram pra gente é que um diagnóstico de TDAH no paciente com autismo atrasa o diagnóstico de autismo em mais ou menos 3 anos. E você perde um período muito importante de intervenção. Então, assim, tá longe da sua capacidade, você acha que você não tem condição de avaliar, não joga pra frente essa criança, manda pro especialista, tá? O especialista, eu acho que eu não... Intervém. Tá? Faça então, alguma coisa. Faça alguma coisa. Essa doutor, é a minha mensagem. E aí o doutor falou bastante das questões, né, desses profissionais fazendo terapias ali. Além das terapias, tem a terapia medicamentosa também. Como que é isso? Dá para não usar? Como que Padrão ouro de tratamento para autismo são as terapias. É estímulo naquilo que está deficitário. Ponto. Não existe tratamento medicamentoso para o autismo. Tá. O tratamento medicamentoso, ele vem para as comorbidades, as doenças ou transtornos que vêm junto com o autismo. E isso é muito comum, tá? Por isso que 60%, 70% dos pacientes com autismo tomam algum tipo de medicação. Por quê? Quem que você vai medicar? Tem uma agressividade, uma irritabilidade importante, as estereotipias, dificuldade de sono é super comum, TDAH, como a gente falou, epilepsia é mais comum. Então, esses transtornos associados a gente medica, tá? Mas o transtorno do espectro autista não tem tratamento medicamentoso. Não adianta dar cannabis e achar que o paciente vai se desenvolver, não adianta dar o antipsicótico e achar que vai se desenvolver. Não existe isso. O que vai ajudar a se desenvolver são as terapias, e aí o medicamento ele vem como adjuvante quando essas comorbidades estão atrapalhando. Tá. E, doutor, é algum tipo de terapia mais alternativa, né? Isso eu não tenho como não falar, porque eu sou muito adepta, né, das questões. A gente sabe que tem toda uma discussão e tal, mas tem relaxamento,
própria homeopatia, outras terapias de atenção plena, enfim. Isso tá no escopo aí das ferramentas? Eu Como acho que que é isso, doutor? é o que a gente falou. O tratamento ele é sempre individualizado para o que o paciente precisa, né? Agora, o tratamento baseado em evidência, que é aquilo que a gente tem resultados concretos, psicologia ABA, tá? Isso aí é o que há de mais evidência, então esse precisa. Uhum. Terapia ocupacional, fono, doutor, ecoterapia, hidroterapia, Isso. a depender da demanda da criança, manda bala. Tá. Tem criança que aprende com música, tem psicopedagogo que é maravilhoso, fala assim, doutor, aqui ó, eu precisei de música para ensinar, maravilha, ele se dá bem, tudo bem, vamos adaptar, não tem problema nenhum, mas que seja individualizado. Tá, bem particular Bem ali, né? pontual. Doutor, e os sintomas em meninas são diferentes dos meninos? Não é que os sintomas são diferentes, o transtorno ele é o mesmo, tá? Não existe uma base neurobiológica que a gente conheça que seja diferente em meninos e meninas, mas tem alguns aspectos que a gente tem que prestar atenção, tá? A maneira como a gente observa, primeiro que a maturação, o desenvolvimento Já da menina é naturalmente, né? diferente, naturalmente é diferente nos gêneros. Então a menina às vezes se desenvolve um pouco mais cedo e tem mais facilidade para lidar com as questões sociais, normalmente, tá? Não é regra. Tá. Não é regra. Então, às vezes, ela consegue driblar um pouquinho mais esses prejuízos, essas dificuldades, e é um pouquinho mais difícil de identificar. E outra coisa que é Tá. super importante é a questão de como a sociedade vê os dois gêneros. Vou te dar um exemplo. O que você espera do menino? O menino é aquele que é espoleta, que tá lá jogando bola, que tá brincando com o carrinho, que quebrou o vaso. Tudo bem. Então, Faz parte. faz parte. Então, quando é um menino que tá no cantinho dele, que tá ali brincando com o brinquedinho, longe dos outros, já te chama muito a atenção desde cedo. A menina, muitas vezes, não. Às vezes aquela menina que fica mais no cantinho dela, que gosta da boneca dela, às vezes passa despercebido como uma menina mais tímida, quietinha no canto dela, é um pouquinho mais aceito, entre aspas. Então, às vezes, o perceber é mais tardio, tá? Então, existem essas diferenças, tá bom? Tá. É meio que do estilo mesmo, enfim, Exato. né? Menina sendo mulher. Tem muito estudo em relação a se existe alguma diferença neurobiológica, mas a gente não tem nada concreto. Porque a gente sabe que a incidência em meninos é maior. Tem estudos que falam 4:1. Tá. Mas a gente não acredita que seja tanto assim. A gente acha que é mais a dificuldade do diagnóstico. Mas, sem dúvida, há mais meninos do que meninas com transtorno espectro autista. Tá. E aí, o tanto de estudo dessa parte genética para ver se acha alguma coisa. Eu falei quando ele falou que a menininha dá uma disfarçada na sociabilização, eu falei, a menina sendo mulher, né? Exato. Tá tudo bem aqui, gente, eu tô super tímida, mas segue a vida. Mas é exatamente isso. Bem nessa linha, né, bem doutor? nessa linha. Doutor, uma seguidora aqui enviou pra gente uma pergunta sobre o autismo em adultos, né? Por que a gente ouve mais falar do autismo infantil, e a Tati Rocha perguntou, como fica o organismo da pessoa autista adulta? Como é a vida dessa pessoa, a autonomia e tudo mais? Acho que é bem aquele exemplo que você trouxe, né? Exato. É que hoje o diagnóstico está mais fácil na criança porque o assunto está muito em evidência, né? Antigamente a gente não tinha muito isso, mas não significa que essas pessoas não tinham a dificuldade lá atrás. E não significa que elas não continuam tendo essas dificuldades hoje. A questão é que, principalmente, a pessoa com transtorno de espectro autista um pouquinho mais limítrofe ali, a gente não pode falar leve, mas com sintomas um pouquinho mais leves, ela começa a se adaptar com as situações da vida. Se ajusta. Não significa que ela não tenha dificuldade, não significa que ela ela tá em sociedade, ela aprendeu a viver, mas ela tá ali, por dentro tá apertado. Então as dificuldades continuam as mesmas e elas precisam ser olhadas também. E tá cada vez mais em alta, né? Porque tem muitos, principalmente pais, né, que leva o seu filho e acaba olhando nele a própria imagem e vai atrás e vê, eu também tô dentro do transtorno do espectro autista. E aí é possível também com terapias nessa mesma linha de dúvida. Ajudar. É o que eu falei, sempre trabalhar nas dificuldades. Qual que é a dificuldade que você tem? Até porque se você não tem dificuldade, isso é uma coisa importante, tá? E tá dentro dos critérios diagnósticos, às vezes passa despercebido. Se você não tem, eu não gosto de socializar, eu tenho algumas manias, mas isso não me prejudica em nada. Isso não é um transtorno. Então, isso não é transtorno do espectro autista. Para se falar em transtorno, é necessário que haja um prejuízo em alguma área. Tá. Então, não, eu não consigo socializar, não consigo falar em público. Eu vou para minha empresa, eu preciso fazer as coisas separadas. O que vai fazer? Vamos fazer uma psicóloga. Vamos ajudar. Faz uma terapia cognitivo-comportamental. Vamos precisar de medicação, entra com medicação. Não tem problema. Vai trabalhar nas dificuldades. Legal, doutor. Aí aqui tem mais uma, né?
pessoas que têm descoberto aos 20, 30, 40 que sempre foram autistas, mas quando crianças não se falava muito disso. É exatamente isso que a gente está falando. E agora se identificando e com os sintomas procurando especialistas para receberem algum diagnóstico e com certeza aí a terapia. Faz total sentido, né, doutor? Total sentido. Uma coisa importante aqui, hein? Não existe autismo que apareceu na fase adulta. Existe autismo que foi Que dado veio... o diagnóstico. Mas se você olhar retrospectivamente como eles estão contando aí, todos eles tinham alguma coisa. Vieram numa... Tá? Então isso é importante salientar. Se começou depois de mais velho, pode pensar em outras coisas. Outra coisa, tá. Doutor, e como que está a pesquisa, né, em relação às causas do autismo, os avanços aí também, eu acho que para o tratamento, como que está todo esse cenário? Existem muitas pesquisas, hoje tudo, né, vai girar em torno da parte genética, né? Então as pesquisas são muito em relação a isso. Nós temos centenas de genes mapeados relacionados ao autismo, mas a gente ainda não tem uma definição etiológica, né? Isso é o que a gente espera bastante. Eu ainda acho que vai mudar muito a classificação do autismo. A gente tem autismos mais sindrômicos, que tem estigmas, tem outros que não. Eu acho que ainda vai mudar, a gente vai ter ainda muitas subdivisões aí. Mas vai partir tudo desses estudos genéticos, tá? Mas a gente ainda não tem nada de concreto para eu poder passar aqui para vocês. Mas a tua turma, vocês aí estudando firme. Firme, todos. Firme, O todo mundo dia, inteiro, né, doutor? o Mundo mundo inteiro. Doutor, qual a importância da inclusão social no desenvolvimento, né, de uma pessoa com autismo? Aí, eu acho que essa também é... Na verdade, essa resposta é meio que chover no molhado, né? Falar de inclusão é o essencial. Isso né? tem que. A questão é como a gente está fazendo essa inclusão, né? Porque a gente vê muito hoje em dia que a inclusão é porque a criança precisa ir para a escola. Tá bom, eu concordo. A criança precisa ir para a escola. Mas como ela está indo para a escola? É diferente você pegar uma criança com transtorno do espectro autista, você colocar numa sala de aula com 30 alunos, com uma professora que tem que dar conta da sala inteira, ainda dar uma intervenção diferente, uma professora que provavelmente não teve essa preparação. Então a gente precisa preparar os profissionais para receber. A gente precisa ter outros profissionais auxiliando, porque você colocar uma criança sem que tudo esteja preparado, isso não é inclusão. Muito pelo contrário, você prejudica todo mundo. A criança vai se sentir excluída, ela vai gerar outros problemas, principalmente aquelas que eu costumo falar daquelas mais limítrofes, que começa a ter percepção do ambiente, começa a gerar depressão, ansiedade, tudo isso. Os colegas ao redor se sentem prejudicados, porque às vezes tem que demorar um pouquinho mais para fazer isso, para explicar, a professora precisa dar uma atenção especial, a professora não consegue dar conta de tudo isso, então isso não é inclusão. Então a gente precisa, assim, trabalhar em conjunto para que a inclusão seja feita da maneira correta. Tá? Então isso eu acho que é o ponto mais importante. Importante mesmo. Aqui no final tem até uma fala aqui, eu achei muito legal. A gente precisa dar voz, né, aos autistas, às famílias e tal. E tem uma frase bem bacana que fala o seguinte: o autismo é parte desse mundo e não um mundo à parte. Exatamente. Né? E é isso, né, doutor? Integrar as pessoas à sociedade, sendo bom e saudável para todos. É isso, né, doutor? Essa é uma frase que eu tenho nas minhas redes, porque é exatamente isso, tá? É parar de ver o paciente com... Hoje se usa muito o termo atípico, né? Porque isso não é um paciente, não é uma pessoa com uma doença, não é isso, é uma condição. E é isso, vai viver, a gente vai ter mais gente, vai ter que fazer parte desse mundo, já faz parte desse mundo. Então, não é eles se adaptarem a gente, é a gente se adaptar a eles também, é um mundo só. Então, a gente precisa ter mais consciência das dificuldades e que seja algo natural. Que seja algo natural você lidar com uma questão de um comportamento, às vezes, um pouquinho de... a pessoa não sabe lidar com isso, ou tem, às vezes, um acesso de raiva, de pânico, algo nesse sentido, uma hipersensibilidade. Você tem que aprender a lidar com isso de uma maneira natural. Tá? Então, a gente saber lidar com isso, nós, como eu tô falando, como para mim é teoricamente mais fácil, mas todos precisam ter consciência do que é isso, não é frescura, tá? Existe, tá ali, a gente precisa conviver da melhor forma, né? E a gente vai conviver. Tá, então esse preconceito não cabe mais. Tá, legal. A gente agora vai estar aí essa semana, inclusive, falando da nossa escola clínica, né, do TEA. Então, também, tudo isso que o doutor trouxe, eu acho que é muito importante a gente levar para esses profissionais, né, o doutor podendo também ter o contato, a gente aprender, porque é isso. E entender também, doutor, eu acho que de tudo que você trouxe aqui, que é uma questão que ela está em evolução, ela está se transformando. Então,
todo conhecimento é válido, toda troca, toda conversa, tudo isso, né, que você traz hoje, somado aí aos colegas, ao que a gente está fazendo na cidade, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Essa troca é essencial, tá? Quando a gente fala em autismo, a gente não fala em uma pessoa mais importante. A pessoa que está ali dando a aula é tão importante quanto o médico que prescreveu a medicação, quanto a psicóloga que está lá todos os dias. Então, os pais são essenciais, eles precisam de informação, a gente precisa preparar eles. Então, que a gente tenha condição aí de ter um acompanhamento individualizado, né? E olhar diferente para essas pessoas, que eu acho que a gente tem tudo para evoluir. Que seja uma evolução rápida, né? Isso. Seja uma também, evolução rápida. Para que a gente ajude esses e não só os que virão. Exatamente, é. Isso é muito uma fala que a gente usa muito na sala de aula, né? Quando aquele aluno passa e você fala, não, então no próximo semestre, não, é agora. Esse aqui só vai estar nesse semestre, esse semestre, né? Não tem que esperar o próximo semestre, é já, né, doutor? Então, que a gente possa aí cada vez mais se apropriar, aprender com os profissionais e parabenizar, viu, doutor? Que bacana, tão jovem, né? Tão talentoso, é de família, mas tem claro que o individual ali de cada um. Parabéns, obrigada pela aula, pela presença, e conte com a gente, com a sua cidade, o que a gente puder fazer, né, a partir dos projetos aí que virão e que a gente sabe que o ano que vem muita coisa, inclusive dentro das políticas públicas. Conte comigo, quero muito estar próximo aí de você, dos seus pais, né, dos seus irmãos, para a gente fazer isso que a cidade e o país merece, na verdade o mundo, né, doutor? Sem dúvida, eu agradeço muito a oportunidade de estar o convite, porque é um assunto que é muito relevante e precisa ser falado, tá? Também me coloco à disposição para ajudar no que for necessário aí, porque a gente precisa. A gente precisa de verdade. Precisamos tá uns dos outros, né, doutor? Exatamente. Doutor Pedro, que querido, viu? Parabéns aos pais do doutor Pedro, parabéns ao doutor aí por ser esse médico tão dedicado, tão simpático, acessível e que nos ensinou tanto hoje. Queria agradecer, então, todo o teu carinho e disponibilidade, de verdade. Muito obrigado a você pelo convite, é um prazer, de verdade. Agradeço em nome aí também da minha família, tantos elogios. Realmente são pessoas que são referências para mim. Meu pai como, assim, referência como pediatra, não só aqui, mas no estado de São Paulo. É um cara que não conheço outro melhor e sem demagogia, assim, ele é mesmo. Meus dois irmãos que também são exemplos. Eles são pediatras também? São pediatras. O Daniel é radiologista e pediatra. O Lucas é pediatra, cardiologista e ecocardiografista. Todos super bem formados, super bem especializados. Então, assim, a gente se preparou mesmo para falar o que a gente fala e para fazer o que a gente faz. E é isso que tem que ser, cobrado também. A formação dos profissionais. Isso. Tá? Não faça um curso de final de semana e se diga especialista. Estude. Então, assim, são 6 anos de formação, até mais, 7, são 6 de faculdade, mais 3 de residência, mais 2 de residência, mais 2 de pós-graduação. Então, assim, para poder chegar aqui e falar alguma coisa. Então, assim, a gente está mexendo com gente, a gente está falando com pessoas iguais a nós, independente da condição socioeconômica, independente do que você veja como condição ali. Então, a gente precisa trabalhar isso com seriedade, tá bom? Então, se preparem. Que bacana. E se prepare. Eu falo para eles, né, doutor? Qualquer que seja a pergunta, a resposta é estude. Sem sombra de sempre, dúvida. Né? E é essa lição que a gente tem dentro da nossa casa e que a gente leva. Né? Parabéns. E que a gente leva para os nossos pacientes, porque são eles que acabam se beneficiando com isso. Isso aí e para as próximas gerações, né, doutor? Que estão vindo aí dos Naufel. Exato, estão vindo os pequenos. Que legal, que legal. Doutor, obrigada. Eu queria agradecer, né, além da tua presença, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, que está aí ouvindo, agradecer a RTV, que é uma grande parceira, né, um espaço muito lindo, muito bacana. O Theo, o Léo e toda a equipe, gente. E é isso, leva esse assunto para frente, conta para todo mundo, que cada vez mais aí a gente inclui todo mundo e o mundo fica muito melhor, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Um grande beijo. Até. Um beijo para vocês.